E já de volta ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde. Obrigado por estar com você, é muito bom ser recebido por você, é muito bom saber que você também está nessa companhia, tem bom gosto e está aprendendo barbaridade hoje aqui no Vida e Saúde, cujo tema é Alzheimer. Conosco um dos maiores especialistas do tema, o Dr. Diogo Vale Anderle, médico neurocirurgião. Se tem alguém que entende dessas funções cognitivas em si, os neurônios, está aqui hoje, gente. É a chance que você tem de perguntar, de entender, de esclarecer para si e também depois para passar informações corretas para as pessoas. Importante isso, porque tem muita gente que às vezes assim, não sabe do tema e assusta. Em lugar de ajudar, assusta mais ainda. Ô doutor, aqui chegou um WhatsApp aqui, tenho 60 anos e gosto muito de fazer palavras cruzadas. Isso ajuda na prevenção da doença de Alzheimer? É o Antônio Carlos de Valinhos. Obrigado, Antônio Carlos. Fez a pergunta, eis a resposta, Antônio. Senhor Antônio, ótima pergunta. Continue fazendo as palavras cruzadas e todas e quaisquer atividades que estimulem o cérebro do senhor. Quanto mais desafiante, melhor. Isso aumenta a reserva cognitiva do senhor e comprovadamente gera um benefício para prevenir a doença e, inclusive, quem tem a doença faz com que o paciente fique menos sintomático. Lá atrás, doutor, eu lembro que uma das suas respostas, o senhor citou, elencou algumas coisas, falou assim de questão de intelectual, que não teve muita formação lá atrás, etc. Ou seja, uma pessoa que não, sei lá, de repente não teve a chance de estudar, etc., ainda não sabe ler e escrever, etc. Isso também pode, lá na frente, ter consequências? Muita. Na verdade, inclusive, um dos testes que nós fazemos de triagem, ele tem cortes diferentes para pessoas que têm estudo e para pessoas que não têm estudo. Né? Então, assim, o corte, né, o nível de corte para você definir que existe doença para uma pessoa que não tem estudo é outro. Né? E a doença ela tende a ser mais agressiva, sim. É óbvio que se você tentar lançar mão de medidas para ajudar essa pessoa, você minimiza isso, mas o grau de instrução do paciente, sim, porque gera mais sinapses, fortalece, né, os circuitos cerebrais e faz com que um fator derivado do cérebro, né, que é um fator protetor do cérebro que está sendo estudado, fique num nível mais elevado, diminuindo a chance do desenvolvimento e da evolução da doença. Então, portanto, eu fiz essa pergunta, eu quis trazer essa pergunta porque a importância de leitura, Sim. A importância de um estudo, de não abandonar o estudo. De repente você tem o seu filho, o seu neto aí, está pensando em parar de estudar, porque eu não tenho condições, eu não aprendo, a matemática é isso, é aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Aí que tem que aprender, esforçar o cérebro, porque quanto mais você esforça essa rede cognitiva, ou seja, o conhecimento, também é uma medida preventiva, né, doutor? Perfeitamente. Doutor, aqui tem muitas perguntas ao nosso amigo João Roberto Soares Aguiar, de Indaiatuba, São Paulo. Obrigado, João Roberto. Também aqui a Ana Aparecida de Freitas Pelate, de Campinas. E também aqui a Maria Cristina Veloso, de São José dos Campos. Obrigado. Ou seja, aliás, essas perguntas aqui, doutor. Tem aqui, qual a diferença entre Alzheimer e esquizofrenia? E também arteriosclerose. Qual a diferença entre Alzheimer e essas três aí, doutor? Eu vou começar com a arteriosclerose para pegar o gancho. Ok. Bom, antigamente falavam que a pessoa estava esclerosada. Você não tinha os diagnósticos diferenciais, né? A doença do esquecimento nós temos várias. O Alzheimer faz 60% a 70% dos casos, mas existe uma série de outras doenças. No entanto, antes, né, do desenvolvimento da medicina, a tomografia chegou no Brasil, se eu não me engano, em 1984, você falava, tá esclerosado e tudo mais. Bom, que era pejorativo, a pessoa esclerosada não está de burrice, enfim, né, não aprende, etc. Né? Normalmente em pessoas que estavam mais velhas. E ateroesclerose é uma doença inflamatória na qual ocorre acúmulo de gordura e outras substâncias nas paredes das artérias, que pode acontecer no corpo inteiro, né? Coração, perna, cérebro, carótidas Então, são coisas distintas. A aterosclerose é uma doença de vaso sanguíneo cerebral, Alzheimer é uma outra doença. No entanto, elas se cruzam, porque a aterosclerose é um fator de desenvolvimento para a doença de Alzheimer. Então, a pessoa que tem aquelas microangiopatias cerebrais, né,
leucoencefalopatia por doença vascular, por conta de hipertensão, colesterol elevado, tabagismo, diabetes, elas têm uma chance maior de desenvolver a doença sim, mas são coisas distintas. E a esquizofrenia? Bom, e a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica, ainda se discute muito a etiologia dela, existem várias teorias, né, a respeito da doença, e é uma doença na qual o paciente ele tem um distúrbio da formação do pensamento, né, e acontece normalmente entre a infância e a adolescência. Né, o paciente começa a desenvolver, e não tem relação direta com a doença de Alzheimer, né? Não, são coisas bem diferentes. Gente, olha o fã-clube hoje, acho que olha, o fã-clube está se manifestando assim, né? É a Leivânia. Leivânia, assim, diz assim, ó, parabéns, essa equipe é top, médicos competentes, humanos e carismáticos. Já fui secretária dessa equipe maravilhosa, sucesso, beijos. É a Levânia, doutora, assim, a Levânia também já fez parte da equipe aqui? Sim, já fez sim. É um grande abraço, mano. Obrigado pelo carinho, viu? Quem está mandando um abraço também aqui é o nosso amigo Júnior, de Feira de Santana, Bahia, né? Frei, doutor, sejam bem-vindos em nossa casa, né? Então, obrigado aí, obrigado. Júnior. Deus abençoe, viu? Mais perguntas aqui, mais perguntas chegando. Olá, parabéns pelo programa. Uma pessoa que teve aneurisma cerebral pode adquirir a doença de Alzheimer, né? É Simone Fontes e família, né? Simone Fontes e família, doutor. Simone Fontes de Serra Negra, imagino. Eu acho que era, então, porque ela está dizendo, doutor, parabéns, beijos, enfim, deve ser alguém conhecido. Mais um fã-clube aqui, né? Simone, não precisa se preocupar com isso, não, tá? Na verdade, o aneurisma é uma doença vascular, mas ela não está diretamente ligada com o Alzheimer, principalmente quando não ocorreu a rotura do aneurisma, que é no caso, né, a pergunta dela é bem específica. Okay. Quando a pessoa tem uma lesão cerebral pela rotura do aneurisma, sim, ela tem uma chance maior de desenvolver a doença. Eu citei a Maria Cristina Veloso de São José dos Campos, obrigado Maria Cristina, e ela pergunta quais doenças inflamatórias podem desencadear o Alzheimer? Bom, várias, na verdade, até doenças inflamatórias periféricas, né, artrites, doenças reumáticas, todas elas aumentam o potencial inflamatório, inclusive intracerebral, que facilita que ocorram as modificações que geram a doença. Então, o paciente que tem uma artrite reumatoide não controlada, com níveis de marcadores inflamatórios elevados, uma doença intestinal inflamatória crônica, esses pacientes eles têm sim um nível um pouco elevado, além da população normal, de desenvolver a doença em virtude de ser uma doença que pega o corpo inteiro, que a gente chama de sistêmica, inclusive o cérebro. Então, existe um acometimento secundário cerebral, sim. Doutor, aqui, ó, há alguns meses tenho percebido alguns fatores de esquecimento, como, por exemplo, pessoas falam comigo e não vejo. Às vezes converso com pessoas sobre um determinado assunto, algum tempo depois não me lembro. Sei que essas coisas acontecem porque as pessoas me falam, mas não consigo me lembrar, ou seja, a memória não registra certos momentos. Esses fatos estão ligados ao Alzheimer? É a nossa amiga Vanilda Oliveira, doutor. Vanilda, estão e não estão, depende muito da sua idade e da forma que isso está acontecendo. Se esses esquecimentos eles estão muito vinculados a um estresse crônico, a uma depressão, há um déficit de atenção que se arrasta desde a infância e não foi diagnosticado, aí realmente não, principalmente se você for jovem. No entanto, se a senhora tiver seus 60, 65 anos, isso vai acontecendo com frequência, é interessante sim procurar um neurologista ou um geriatra para fazer isso, doutor, uma avaliação. É um neurologista, é um geriatra que vai ajudar, que vai auxiliar, que vai dar o pontapé inicial, doutor? Na maioria das vezes, Na maioria das vezes, um geriatra, um neurologista, um psiquiatra que tenha treinamento nisso, que goste dessa área, um neurocirurgião que mexa com a parte de cognição, são esses os médicos, os principais médicos que dão esse pontapé inicial. Okay. Doutor, aqui a nossa amiga Silvana, de Catu, Bahia. Silvana, obrigado, Silvana. Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer aos 76 anos, mas não estamos seguros disso, né? Pois não temos nenhum caso anterior em nossa família. É possível mesmo assim? Pergunta a Silvana, doutor. Sim.
É possível, casos esporádicos, né? É possível. O diagnóstico da doença de Alzheimer, ele só é dado com certeza quando você retira um pedaço do cérebro, ou seja, numa necrópsia, ou seja, não é feito isso. O diagnóstico, ele é proposto, você faz uma proposta diagnóstica. Quanto mais informações você tiver através de testes neuropsicológicos, exames de imagem, exames de sangue, história clínica, mais fidedigno é o diagnóstico. E entende-se a frustração, eventualmente, de não ter uma resposta tão positiva ao tratamento atualmente. Mas esses passos devem ter sido feitos para você dar o diagnóstico de doença de Alzheimer. Olá, Frei, parabéns pelo programa. Sou a Vanessa Praz, de Alecrim, Rio Grande do Sul. Obrigado, Vanessa. Ela está parabenizando, ela disse que não perde um. Obrigado pelo carinho, Vanessa. Deus abençoe. Um beijo no seu coração, viu, querida? Gostaria de saber se remédios para labirintite e remédios para dormir, se tomados por muito tempo, podem provocar Alzheimer? Pergunta nossa amiga Vanessa Praz, doutor. Bom, Vanessa, voltando na questão medicamentosa, na verdade, os artigos científicos, eles ainda não chegaram numa conclusão fidedigna a respeito disso, tá? Se forem usados de forma indiscriminada, sim, existem alguns dados que demonstram que aumenta-se o risco, mas usados de forma indiscriminada, eles não estão proibidos de serem usados. Eles, quando bem indicados, eles mais ajudam que qualquer outra coisa. As medicações para labirintite, elas estão mais vinculadas, principalmente a sinarizina e a flunarizina, ao desenvolvimento de um tipo de doença semelhante ao Parkinson, que é o tremor, rigidez, né, induzida por esses bloqueadores de canal de cálcio. Ao Alzheimer, nem tanto. Doutor, aqui mais perguntas chegando, mais perguntas. Por favor, leia o meu e-mail, está dizendo desespero aqui. Meu nome é Fabiane e tenho estado muito assustada com meu esposo, diz ela assim. Notei que há alguns meses converso com ele, conto as coisas e dias depois ele simplesmente não lembra das histórias e insiste em dizer que não sabe de nada. O que faço? Né? A nossa amiga Denise, ele tem 47 anos, né? O esposo da Denise tem 47 anos. Acho que não é o caso, né, doutor? Assim, ou ele não quer ouvir de verdade, né? Ou seja, mas assim, pode também ser algum sintominha, doutor? Olha, os diagnósticos diferenciais, principalmente nessa idade, são de várias doenças, inclusive doenças infecciosas, tumorais, enfim, deficiências de vitamina. Deficiência de vitamina B12, ela de forma crônica, ela pode gerar um quadro pseudodemencial. Então, eu acho que se está repetido o quadro dele, e existe essa preocupação, eu acho que é interessante eu passar com o médico para avaliar o quadro de forma correta. Olá, parabéns pelo programa e pelas explicações do doutor. Gostaria de saber se as castanhas ajudam na prevenção de Alzheimer, doutor. Se, juntamente com as castanhas aí, é a Ana Maria da Costa que faz a pergunta. Obrigado, Ana Maria, Deus abençoe. Alimentação, doutor. Sim, a alimentação é extremamente importante na prevenção da doença. Conforme eu disse, entre 40 e 59 anos de idade é o tempo, né, o limite aí que você consegue gerar um maior impacto na modificação da instalação da doença, da prevenção. As amêndoas, sim, elas têm uma série de substâncias antioxidantes, inclusive a própria dieta do Mediterrâneo, ela inclui uma série de grãos e amêndoas no menu, né, dessa alimentação. E não só amêndoas, mas frutas principalmente com casca escura, morango, maçã, framboesa preta, framboesa vermelha, mirtilo, todas essas frutas e, no caso, essas amêndoas, né, desde que não se passe de um limite, né, porque a amêndoa contém uma quantidade de caloria, você também sabe que o excesso de caloria aumenta. Um lado e perde outro, né? Exatamente. Tem um efeito colateral. Exatamente, tem que ser uma coisa equilibrada. Mas sim, elas são ricas em substâncias. Eu começo essa pergunta aqui com esse testemunho aqui. O doutor Diogo, excelente médico, junto com o doutor Marcos, salvaram minha vida, diz ele aqui. Ótimos neuros, obrigado. E quem está fazendo essa pergunta, né?
Sofri um traumatismo craniano, isso pode no futuro me trazer o diagnóstico de Alzheimer? É o nosso amigo Márcio Augusto de Noronha, da cidade de Amparo, que foram atendidos aqui. Ele disse, ó, os doutores salvaram minha vida. Márcio, tudo bem? Prazer em falar com você novamente, que bom que você está bem. Não para te deixar preocupado, mas o trauma de crânio, principalmente de forma frequente, é um risco, sim, de desenvolver a doença, né? Existe a demência pugilística, né? Traumas repetitivos. E um trauma severo, ele pode sim aumentar um pouco o risco do desenvolvimento da doença mais para frente. Mas isso aí é um fato isolado. Quando nós vamos falar de prevenção de doenças, de fatores de risco, conforme muito bem colocado pela colega na apresentação do programa, nós não podemos ver de forma isolada cada fato, né? E sim o conjunto deles. Mas o trauma de crânio mas não pode ficar tranquilo, antes de você estar novo, não vai acontecer isso com você não. Obrigado, Marcos, que Deus te abençoe, obrigado pela participação, e assim a gente vai, com a graça de Deus, aprendendo mais através da sua pergunta. Está vendo como a sua pergunta é importante? E aqui o nosso programa tem essa característica, serviço de utilidade pública, levar informação. A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso. Então a gente quer trazer grandes profissionais como o Dr. Diogo, né? E o Dr. Marcos um dia tem que vir aqui também, porque ele é citado aqui, viu? Sim, muito. O Marcos é excepcional. Olha, é um dos médicos, assim, uma pessoa maravilhosa e um dos médicos mais competentes que eu conheço e é uma pessoa que se dedica à medicina que, quando você vê, você chega até a se emocionar. Impressionante. Maravilha. Doutor Marcos, então já está feito o convite aqui. A gente quer viver essa emoção aqui nos estúdios, viu? Parabéns aí. Doutor, e tem muita gente assim que tem esses... É importante quando percebe que tem assim o pai ou a mãe... Ele está emocionado, doutor, assim, dando testemunho aqui. É importante assim... Na carteira, no bolso, levar o endereço, doutor? Tem que acontecer isso, doutor? Sim, inclusive quando você começa a ver numa fase inicial a doença, quando a gente tem um termo chamado comprometimento cognitivo leve, que ele passa sem diagnóstico em 60% dos casos e 50% deles se viram Alzheimer. E nessa fase o paciente já tem uma dificuldade visoespacial, inclusive para lugares outrora familiares, então ele pode se perder. Em fases mais avançadas, na fase leve e moderada, a chance de se perder é muito grande. Então exatamente, eu sempre falo para os pacientes, para os cuidadores e para os pacientes, nome, endereço, tipo sanguíneo, alergia, medicamento que toma, com vários contatos, não apenas um, porque às vezes o paciente ele chega no hospital porque ele teve uma queda na rua e às vezes ele está sem nada, né? E muitas vezes, infelizmente, ele pode ser assaltado, levar a carteira, mas isso aí normalmente eles não mexem. Então, interessante não ficar dentro da carteira, ter um no bolso, outro no bolso da camisa, outro no bolso da calça, e outro, exatamente, um no cordão, porque daí ficam vários locais que pelo menos aumenta a chance de alguém conseguir ver. O ideal mesmo percebe que está em movimento, a pessoa está inquieta, acompanhar, doutor, não deixar sozinho. Não, não pode ficar sozinha. Não tem como, porque muitas vezes existem os comprometimentos mesmo cerebrais. Que ele teima, né? Mesmo assim que ele xingue, mesmo que ele, deixa eu ir sozinho, eu posso ir sozinho. Ou seja, até pode deixar, mas fica uns 20 metros atrás, porque ele vai teimar. Às vezes a pessoa demora, né, para conseguir entender, e às vezes não entende que está com a doença. E a doença faz isso, né? Acho que é bom reforçar aqui que não tem cura, até hoje não tem cura, mas assim, o que a medicina faz, o que os médicos fazem hoje, né, é dar qualidade de vida e, em um certo sentido, com essa qualidade de vida em volta, retardar um pouco o avanço, mas ter noção que não tem cura, é progressiva a coisa. Isso, e a proposta atualmente é tentar tratar e prevenir da melhor forma esses pacientes para que eles fiquem dentro de uma fase leve nos próximos anos, para que novas tecnologias, novos medicamentos possam ser utilizados. Porque sabe-se que eles vão ficar limitados à demência de Alzheimer mais na fase leve, na fase inicial. Existe uma série de estudos em andamento que provavelmente, dentro do intervalo de 1 a 3 anos, esses medicamentos podem estar liberados se eles passarem todos os testes. E a proposta é deixar esses pacientes dentro de uma fase leve para que eles se beneficiem e possam utilizar esses medicamentos.
Que maravilha, gente. Quantas informações, mas temos muito mais pela frente. Vou chamar o próximo intervalo. Na sequência, a gente volta com a sua pergunta para aproveitar do Dr. Diogo aqui todos os esclarecimentos sobre o Alzheimer. Vida e Saúde, ele é seu. Volta só para você.